Olá, está no ar o Expresso Alerta, um jornal vibrante que mostra o mundo rodoviário como ele é. Em Goiás, um ônibus da primeira classe Transportes tombou na BR-153, em Piracanjuba, após uma pane mecânica. 10 passageiros ficaram feridos, 6 em estado grave. O veículo estava regular, mas sem tacógrafo e com falhas na suspensão. Em Moju, no Pará, uma colisão entre um carro e um ônibus na PA 252 resultou na morte de um adolescente de 14 anos que dirigia o carro. O impacto destruiu o veículo de passeio. As causas do acidente estão sob investigação. No Piauí, uma moto colidiu com a lateral de um ônibus rural na cidade de Baixo Grande do Ribeiro. O homem na garupa morreu e a condutora sofreu ferimentos leves. A moto tinha registro de roubo e o caso está sendo investigado. Na capital do Maranhão, um ônibus da linha Parque Vitória, Alemanha, pegou fogo no terminal da Praia Grande. Ninguém ficou ferido. Em Minas, um ônibus da Saritur bateu contra uma moto na Avenida Selim José de Sales, em Ipatinga. O motociclista tentou uma ultrapassagem pela direita, colidiu com o ônibus e ficou ferido. O SAMU prestou socorro à vítima. Na capital, um ônibus da aviação Pássaro Verde pegou fogo na garagem da companhia, no bairro Cachoeirinha. O fogo começou na parte traseira, sem vítimas. Bombeiros controlaram as chamas e as causas estão sob investigação. No Espírito Santo, em Marechal Floriano, um ônibus de turismo colidiu contra um carro na BR-262, deixando 8 pessoas feridas. O coletivo saiu da pista e ficou danificado. Chuviscava na hora do acidente. Em São Paulo, um ônibus da Autoviação 1001 caiu de uma ribanceira, na rodovia Presidente Dutra, em Pindamonhangaba. Um adolescente de 13 anos morreu e 26 pessoas ficaram feridas. A investigação da polícia ocorre neste momento e há a suspeita de que uma manobra sobre o meio-fio causou o acidente. Em Jundiaí, o motorista de um ônibus urbano da cidade morreu após um mal súbito, fazendo o veículo bater contra um poste e uma loja de motos. 10 pessoas ficaram feridas e foram socorridas. Em Santo André, um ônibus da linha B21 bateu contra um poste. Com o impacto, o poste veio a cair em cima do coletivo. Ninguém ficou ferido, porém uma faixa da via permaneceu interditada para reparos. A rede elétrica precisou ser desligada pela Enel para que todos pudessem sair do ônibus em segurança. Em Vinhedo, perseguição e correria. Um homem de 35 anos furtou um ônibus urbano da cidade, no terminal do bairro Capela, e foi preso após perseguição da Guarda Civil Municipal na rodovia Anhanguera. A fuga causou pânico na população local. Ninguém ficou ferido. Na capital, um ônibus articulado da metrópole paulista pegou fogo, próximo do metrô Carrão. Parte da via foi interditada. Não houve feridos. As causas estão sob investigação. Também na capital, tiroteio dentro de um ônibus. Um passageiro foi assassinado a tiros dentro de um ônibus da Transulf, zona sul da capital. O caso foi motivado por uma discussão entre os dois passageiros, que terminou em disparos. Durante o bate-boca, o bandido sacou uma arma, atirou e fugiu do local. A Polícia Civil investiga o caso. No Rio Grande do Sul, em Sapucaia do Sul, um micro-ônibus invadiu a calçada após o motorista sofrer um mal súbito, atropelando 2 mulheres. Uma delas, de 50 anos, morreu no hospital e a outra, de 34 anos, ficou gravemente ferida. O motorista já recebeu alta e as causas estão sendo investigadas. Em Maquiné, uma mulher morreu após capotar seu carro na RS 407 e ser atropelada por um ônibus da Transflor, enquanto pedia ajuda na beira da estrada. O motorista do coletivo não viu a vítima devido à falta de iluminação. No Paraná, uma idosa de 68 anos caiu na plataforma de desembarque da estação da Avenida Brasil, em Cascavel, e fraturou o fêmur. Ela foi socorrida pelo SAMU. Na capital, um grave acidente ocorreu na rodovia dos Minérios. Um Fiat Uno atravessou a pista e bateu contra um ônibus de turismo, que estava parado na terceira faixa devido a problemas mecânicos. Segundo a PRF, o condutor do carro, um homem de 41 anos, não utilizava cinto de segurança e faleceu no local. A polícia suspeita que ele e o passageiro estavam embriagados. O passageiro foi encaminhado ao hospital para atendimento médico. Em Apucarana, 2 ocorrências nesta semana. Um ônibus particular desceu de ré, arrancou uma árvore e danificou a calçada, devido a problemas nos freios. Ninguém se feriu.
o caso ocorreu próximo do Cisvir. Também na Cidade Alta, um ônibus naval bateu contra um carro do lado do Colégio Nilo Cairo. O carro de passeio teria avançada preferencial. Ninguém ficou ferido, danos somente materiais para o carro e para o coletivo. A bruxa tá solta na Expresso Guanabara. 3 acidentes em menos de uma semana. Um ônibus da empresa colidiu contra um poste em Balneário Camboriú, Santa Catarina, depois que o motorista de 58 anos sofreu um mal súbito. Ele relatou sentir cólicas e tontura antes de perder a consciência. Apesar do forte impacto, nenhum passageiro ou funcionário ficou ferido. O motorista também saiu ileso, mas foi encaminhado a uma UPA para a avaliação médica. O ônibus teve danos significativos e o poste ficou completamente destruído. A polícia militar atendeu a ocorrência e os passageiros foram realocados em outro coletivo da empresa para seguir em viagem. Em Minas, um ônibus da Guanabara que fazia a linha Goiânia-Belo Horizonte colidiu contra um imóvel na parada programada do município de Luz. Ao estacionar, o motorista confundiu-se na troca de marchas e, em vez de colocar no neutro, arrancou com o coletivo, avançando e atingindo a estrutura. Ninguém ficou ferido e os prejuízos foram considerados leves, afetando mais o coletivo da empresa do que o estabelecimento. E em São Luís, no Maranhão, durante uma manobra, na saída do terminal rodoviário da cidade, um ônibus da Guanabara, que fazia a linha São Luís-Timon, subiu na plataforma e bateu contra a mureta de proteção na área de embarque e desembarque. Quase que muitas pessoas foram atropeladas. Ninguém ficou ferido, mas o acidente gerou danos materiais ao ônibus e à estrutura do terminal. A empresa informou que já iniciou uma sindicância interna para investigar as causas do acidente. Termina aqui o nosso Expresso Alerta, um jornal vibrante que mostra o mundo rodoviário como ele é. Obrigado a todos pela companhia e pela audiência. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos. Uma boa noite, um bom fim de semana e até a próxima.